Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse vídeo aqui eu estou fazendo mais para o pessoal do terceiro ano B, porque eu tinha explicado essa questão de fuso horário lá para o terceiro ano A, né, como revisão, e eu não tinha feito essa revisão para o pessoal do terceiro ano B. Então eu peço a vocês, pessoal, que prestem atenção. Se o terceiro ano A quiser assistir de novo, não tem problema, vale como revisão, tá? E já me perdoa pelos barulhos aí, eu estou gravando em casa, tem filho para lá, tem mulher mexendo na cozinha, mas vamos embora. Pessoal, então começando aqui com os slides, lembrando, o planeta Terra tem 360 graus de circunferência, né? E ele demora aproximadamente 24 horas para dar uma volta em torno do seu próprio eixo. Ou seja, quando divide 360 graus por 24, você tem então 15 graus a cada uma hora. Ou seja, se você andar 1.666 quilômetros, que é 15 graus na linha do Equador, você encontra um novo fuso horário, né? Só que esse negócio de fuso horário funciona muito bem para quem mora perto da linha do Equador, né? Para quem mora na região de zona temperada, por exemplo, Canadá, Estados Unidos, Europa, isso já fica bastante complicado. Ou seja, lá eles seguiam muito mais pelas estações do ano do que a questão de fuso horário. Lembrando que lá tem fuso horário também, só que é mais para marcar uma reunião e todo mundo não chegar atrasado, por exemplo, né? Para que isso não ocorra. Ou seja, na prática mesmo, o fuso horário ele funciona legal na região intertropical. Nas regiões temperadas e polares não funciona muito bem não, tá? Bom, aí você pode perguntar assim, professor, mas e como funciona então? Por exemplo, na Rússia, eles deveriam ter 11 fusos horários, só que pela proximidade da Rússia com a questão da região polar, eles usam apenas 6 fusos horários, tá? Enquanto na China se usa apenas um. Para você ter noção que não funciona muito bem, né? Essa questão de iluminação com fuso horário na região temperada, tá? Agora vamos para a prática. Como que isso funcionaria diretamente na prática? Deixa eu ver aqui. Olha, eu coloquei um quadro aqui para a gente entender melhor como funciona. Dá uma olhadinha. Então, eu vou falar um pouquinho mais alto, vou ficar um pouquinho mais distante do microfone, mas acho que dá para ouvir aí, tá? Então, eu coloquei aqui, esse aqui é o meridiano principal, vou colocar aqui MP, né? Que é o meridiano de Greenwich, beleza? Toda vez que você vai no sentido leste, você vai aumentar as horas, tá? Toda vez que você vai no sentido oeste, você vai então diminuir essas horas, ok? Outra coisa que eu quero que vocês fiquem atentos é o seguinte, olha aqui, ó, peguei como exemplo, ó, a 30 graus, por exemplo, 30 graus de longitude oeste, tanto a cidade A quanto a cidade B vai responder ao fuso principal de 30 graus. Por exemplo, se estiver marcando tipo 7 horas da manhã a 30 graus, por exemplo, tanto a cidade A quanto a cidade B vai ter o mesmo horário, vai estar marcando às 7, tá? Então, na prática, significa o quê? Se a cada 15 graus? É 7 graus e meio para frente ou anterior do fuso horário principal, beleza? Então, é assim que vai estar funcionando. Beleza, pessoal? Vamos embora aqui agora observar Brasil, como que ficaria. Deixa eu voltar no slide. Então, observando o Brasil, como que é a situação? Deixa eu sentar aqui de novo. Mudança do fuso brasileiro. O Brasil, pessoal, até 2008, nós tínhamos aí essa seguinte configuração que vocês estão vendo aí no slide, tá? Ou seja, o território do Pará era dividido ao meio, tinha 2 fusos horários. E existia o fuso horário do Acre e um pedaço do Amazonas, tá? Só que os governantes da época resolveram mudar, dizendo que estava dando muito problema na questão de transmissão de dados bancários, principalmente por causa que funciona em sistema de rede, né? E a partir de 2008, utilizamos então um novo fuso horário. O Pará não tem mais 2 fusos horários, né? E ainda a região do Acre perdeu aquele fuso que tinha, assim como a parte do Amazonas. Porém,
os políticos de novo, né, não estudaram geografia. O que aconteceu? O Acre está muito próximo da linha do Equador. Resultado, as crianças estavam indo para a escola e simplesmente estava começando a aparecer o sol às 8 horas da manhã. Então imagina que qualidade de estudo que isso ia dar. Portanto, as mães da região lá do Acre entraram e fizeram um plebiscito pedindo que voltasse a ter o novo fuso horário. E isso foi feito a partir do ano de 2013, teve essa alteração. Resultado, chegamos nesse fuso horário atual brasileiro. O primeiro fuso brasileiro, ele está a 2 horas, ou seja, a 30 graus do meridiano de Greenwich, beleza? E a ilha de Fernando de Noronha, né? A região aqui de Tomás Vaz, aquele conjunto de ilhas na região costeira brasileira, obedece o primeiro fuso brasileiro. O segundo fuso brasileiro é o principal, é o de Brasília, tá? Que equivale de toda a região sul, toda a região sudeste, nordeste e ainda compreendendo a região do Pará e Amapá ali, beleza? E parte centro-oeste, que é o caso aqui de Brasília, inclusive, e Goiás, né? Bom, aí esse fuso, então, está a 45 graus. Eu gostaria que vocês guardassem essa informação, que ela é muito importante. Brasília está a 45 graus de distância do meridiano de Greenwich, ou seja, 45 graus de Londres, tá? Por que que eu quero que guarde essa informação, pessoal? Porque ela é bastante cobrada, tá? Em exercício, vocês já vão ver como, né? Aqui eu tenho o fuso horário nosso, né? Que é do Mato Grosso do Sul, Rondônia, Amazonas e Roraima, tá? A maior parte do Amazonas. E a última porçãozinha do Amazonas, junto com a Acre, está no último fuso horário brasileiro, que está a 5 horas do meridiano de Greenwich, porém é o 4º fuso horário brasileiro, beleza? Então é assim que está funcionando. Antes da gente fazer exercício, eu vou apagar o quadro, eu vou voltar a cena aqui do quadro, deixa eu ver se ele não saiu fora, saiu, só um minuto, pessoal. Eu vou ativar a câmera novamente, isso, ativei. Vamos lá, eu vou apagar, para poder facilitar, eu criei uma formulazinha de fuso horário bastante interessante para a gente poder fazer os cálculozinhos, tá? O senhor é obrigado a usar a formulazinha? Claro que não, se você consegue fazer, vai tranquilo, só que assim, ela é uma grande dica, tá, pessoal? Deixa eu fazer aqui ela para vocês, vou colocar aqui. Ela é assim, HS, deixa eu ver se está saindo ali, tá? Mais TV, mais ou menos DF igual a HC. Então, horário de saída, mais o tempo de viagem. Se essa viagem estiver indo para o leste, vai ser mais. Se essa viagem estiver indo para o oeste, vai ser menos, tá? A diferença de fuso. Essa diferença de fuso é dada em horas e não em graus, tá? Igual ao horário de chegada. Então, vou dar um exemplo mais simples aqui para vocês. Por exemplo, um voo que sai de Cuiabá às 8 horas, mais o tempo de viagem, tá? Digamos que ele gaste 2 horas e ele está indo para São Paulo. Se ele está indo para São Paulo, ele não está indo para o leste, portanto, mais. Qual que é a diferença de fuso horário? São Paulo, São Paulo, Cuiabá, perdão. 1 hora. Então, mais 1 hora, igual ao horário de chegada. 8 mais 2, 10 mais 1, 11. Esse seria a hora de chegada lá em São Paulo, no horário local, tá? Ah, professor, não precisava usar essa formulazinha, porque é muito simples. Verdade, esse exemplo é muito simples. Dependendo do exercício que você pega, as coisas podem ficar mais complicadinhas, tá? Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês. Ó, coloquei no slide um exemplo de exercício. Vou passar aqui o slide. Dá uma olhadinha nesse exercício. Ó. Vou ler junto com vocês. Um avião parte de São Paulo às 23 horas, horário local, com destino a Madrid, e chega ao seu destino às 13 horas do dia seguinte, também horário local. Como o tempo de viagem é de 10 horas e no local de chegada vigora o horário de verão, que adianta o relógio 1 hora, o avião, no seu retorno, partindo às 12 horas de Madrid, horário local, chegará a São Paulo, horário local, às. Beleza, então
Uma outra coisa que eu já digo para vocês, pessoal, é o seguinte. Toda vez que você vai para um lugar que tem horário de verão e da onde você está saindo não tem, o que indica isso? Você vai acrescentar uma hora. Se você estiver saindo de um local que simplesmente tem horário de verão e está indo para um lugar que não tem, você tem que tirar uma hora. Beleza? Fica a dica aí. Agora, como resolver esse exercício? Vamos voltar aqui para o quadro, tá? Vamos usar essa formulazinha. Então, ele disse que são duas viagens, na verdade, né? Uma viagem de São Paulo-Madrid e outra viagem Madrid-São Paulo. Então, vamos pegar aqui o exemplo. Ele disse que o avião saiu de São Paulo às 23 horas. Porém, ele não está saindo de um lugar que tem um horário de verão e está indo para Madrid, um lugar que não tem, então não considera 23 horas, tá? Você tira uma hora. Então, vamos considerar que ele sai às 22 horas. Vou colocar aqui para vocês. 22 horas. Mais o tempo de viagem. Opa! 10 horas de viagem. Mais ou menos. Ele não está indo para o leste, saindo de São Paulo e indo para Madrid? Então vai ser mais. Qual que é a diferença de fuso? Não sei, ele não deu na questão. Repete a letra. O horário de chegada. Ele deu horário de chegada. Ele disse que é às 13 horas que esse avião vai chegar lá em Madrid, tá? Aí é só fazer 22 mais 10 é 32. Existe 32 horas? Não. Então você tira 24. Toda vez que chegar no 24, passar de 24, você tira 24. Então, tirando vai dar quanto, pessoal? Dá 8, né? Aí repete aqui. Mais DF igual a 13 horas. Vamos isolar o DF, que é a diferença de fuso, vai ficar 13 horas menos 8. 8 horas, tá? Quanto que dá? Diferença de fuso igual a 5 horas. Pronto, você descobriu a sua diferença de fuso entre São Paulo e Madrid. Mas acabou a questão? Não. Ele quer saber o horário que vai chegar em São Paulo. Então vai ter que repetir tudo isso. Mas lembre da diferença de fuso que deu, que é 5 horas. Vou apagar aqui de novo. O quadrinho aqui do meu filho está quebrando um galho para mim violento. Vamos lá. Então, vou marcar aqui no canto, ó. Ver se vai aparecer. Vai. DF igual a 5, né? Vamos lá. Horário de saída agora. Que hora que ele sai de Madrid? Sai 12 horas. Tá? 12 horas. Mais o tempo de viagem. Qual que é o tempo de viagem? 10 horas. Mais ou menos. Menos. Qual que é a diferença de fuso? A gente achou na questão passada, né? 5 horas. Igual ao horário de chegada, né? Vamos lá. 12 mais 10 menos 5 dá quanto? 17. Igual ao horário de chegada. Acabou, professor, isso aí? Não, porque você está indo para São Paulo e São Paulo tem horário de verão. Eu sei que não tem horário de verão agora, né? Mas na questão ele está cobrando. Então, mais uma hora. Do que isso? Uma hora? Do horário de verão. Beleza? Então, agora sim chegamos na alternativa correta. O horário de chegada em São Paulo é 18 horas. Beleza? Vamos lá no slide. Tem alternativa? Tem. Letra B. Chegamos na alternativa correta. Tá? Pessoal, é isso. É isso que eu precisava passar para vocês. Beleza? Então, fica sempre essa dica aí da formulazinha, tá? Lembrando, HS mais TV, mais ou menos, a diferença de fuso que é igual ao horário de chegada, beleza? Essa é uma aula rápida. Qualquer dúvida que vocês tiverem e quiser me chamar no WhatsApp, eu estou aí para atender vocês, beleza? Tudo de bom, pessoal. Até mais.